Fala galera, sejam bem-vindos a um podcast com uma cara nova, diferenciada, Paixão sobre Rodas. Eu sou o Ramon e hoje nós temos um convidado. Ele já queria se apresentar aqui, o cara tá com pressa, ele tá ansioso. Tá ansioso. Então, por favor, nosso querido convidado, se apresente, fale um pouquinho da sua história para nós. Legal, Ramon, obrigado. Eu sou o Carlos, técnico da Norton. Eu tenho 11 anos de experiência na área técnica. Eu estou completando 5 anos na Norton. E, assim, são anos ali bem puxados de treinamentos, capacitação, visitas a muitos clientes e um monte de história engraçada de várias situações aí. Ixi, eu acho que a gente vai contar algumas aqui hoje, hein? Carlão, que legal. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E durante você falou um pouquinho da sua experiência, né? Tem 5 anos aí que você está aqui na Norton. Eu acredito que você tenha muitas histórias, tenha vivenciado muitos desafios dentro de uma oficina, não é? Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre preparação, sobre técnicas, né? Porque tem a forma correta de você fazer a preparação, o lixamento de superfície. E para você, Carlos, dentro de tudo que você já vivenciou na oficina, conta um pouquinho aí pra galera quais foram os maiores desafios dentro de uma preparação que você já encontrou e soluções que você conseguiu apresentar. Como que foi isso? Como que foi essa experiência? Conta pra gente. Assim, o maior dificuldade na nossa região, né, principalmente ali a região de Campinas, é a questão do pessoal estar saindo da água e migrando para o sistema seco. Mesmo utilizando a famosa lixa seco na água, né? O pessoal adora fazer isso. E isso não acontece, pessoal. 99,9% e a gente pode colocar 100%. Só um pouquinho ali. Ai. E assim, uma das coisas que o pessoal demorou para entender, para conseguir colocar na cabeça, que quando ele faz essa saída da lixa seco usando água, ele tem um problema em acabamento, uma questão de qualidade, de vida útil da lixa, que diminui muito. E aí, nesse processo de demonstração para o pessoal que todo o trabalho é feito a seco, eles conseguiram ver benefícios, vantagens do processo. Olha que legal. E, é claro, diminuindo etapas de uso. Meu, isso é fantástico, né? Se a gente parar para pensar hoje na oficina, quanto mais rápido o carro, quando ele entrar na oficina, quanto mais rápido ele sair, maior é a rentabilidade para a oficina. Sem dúvida. Então, quando você consegue enxugar esse processo, mas não só entregar um processo rápido, mas um processo de qualidade também, se torna muito mais rentável, né? E você falou dessa transição, né, que o pessoal, poxa, às vezes trabalhei muito tempo com água e agora vou trabalhar com um sistema de lixamento a seco. Qual que você observou? Qual foi a maior resistência que o público teve sobre o lixamento a seco? Qual que foi a maior desculpa que você já escutou na oficina? A mais comum, né? A mais comum? Quando a gente chega ali para falar com o pessoal, explicar, mostrar realmente o processo que funciona, o cara olha para você e fala assim, quantos anos você tem? Aí você fala a idade. Eu já escutei isso. Né? Nossa! Aí tu fala que você tem a sua idade, ele fala assim, o tempo que você tem de idade eu tenho de profissão, e sempre foi assim. E aí você fala pro cara, ok, mas lá atrás funcionava, era outro produto, era outro tipo de substrato lixado. Hoje a gente está trabalhando com produtos de tecnologia, tem suas diferenças. Sim, comportamentos diferentes. Exato. Então, assim, na hora que faz a preparação correta e ele faz aquela pintura certa, ele vê que não teve o retrabalho, não subiu marca de lixa, não teve que dar demão em excesso de tinta, não mudou tom de tinta, acabou. Resolveu o problema. Sem dúvida. E aqui, olha que legal. A gente foi ministrar um treinamento com alguns clientes, cerca de 50 pessoas participaram do treinamento. E a gente começou o treinamento ali, começamos a conversar e eu não sei se você já pegou muito em oficina, do pessoal falar assim, vou dar aquele primerzinho de enchimento. Não sei se isso acontece na sua região, mas para que é esse primerzinho de enchimento, Carlos? Conta para nós. Para que serve? Então, o famoso primer de enchimento, né, que o pessoal fala, é um primer que ele vai preencher as marcas da lixa que ficaram na massa, plástica, né, o poliéster ou plástica, porque ele não fez um bom acabamento, não refinou bem a peça. Então ele faz um pulo de lixas, porque ele acha que está ganhando tempo, né? Porque assim, hoje, é óbvio, né, se a gente falar o que é mais barato,
você comprar primer catalisador diluente ou comprar uma lixa, Aí né? ele vai falar, o Carlos está querendo vender lixa. E aí ele vai falar assim, o primer tal que sobrou, mas aí o cara tem tempo de secagem, tempo de aplicação, tempo de limpeza de pistola, e tudo isso ele acaba não enxergando que, ao invés dele usar uma etapa a mais de lixa ou usar um controle de lixamento, que é o guia mais certo, ele acaba utilizando um produto que é muito mais caro e demanda um tempo maior de cura. E aí, o que acontece depois? Retrabalho, mancha. Excesso de material. Uma série de problemas, né? Exatamente. E é engraçado porque, assim, você tocou num ponto que é muito importante. Por que a gente utiliza muito o primer de enchimento, né? Porque ficaram algumas marcas para trás que precisam ser corrigidas. Mas você concorda comigo que se esse processo fosse feito de forma adequada, principalmente no lixamento da massa, né, que é onde normalmente a gente vai ter mapeamento, degrau, diversos problemas, não seria o processo correto você já nivelar, fazer esse nivelamento de superfície ali no começo para depois você dar o acabamento necessário ali com o primer, que simplesmente é o acabamento que vai apenas isolar a peça, né, para receber a tinta. Não tem outra função o primer. E quando o pessoal usa o primer para outra coisa? Ai, meu Deus. O surface. Meu Deus. Porque aí ele faz o lixamento, aí antes dele ir para a pintura, ele tem que dar outro primer bem fino, bem diluído, para cobrir marca da lixa que ele errou na preparação, para depois lixar de novo com água, detalhe, né? E aí ele pinta. Olha o perigo aí. Olha o perigo. A gente vai falar a diferença da lixa seco, quem é utilizada com água e tudo mais. Pessoal, só uma informação importante para vocês, se você não segue a Norton nas redes sociais, corre lá. Garagem Norton no Instagram, Norton Abrasivos, no YouTube, redes sociais, tá bem bacana. Tem muito conteúdo, muitos vídeos, material diário preparado para vocês. Então, Carlos, a gente falou sobre os problemas, as dificuldades que geram prejuízos para as oficinas. Sim. E agora vamos falar de um processo. O que você recomenda de processo de lixamento, desde a massa, lixamento de primer, alongamento de verniz, o disfarce ali? Como que você recomenda para os seus clientes? Qual que é o processo correto, recomendado pela fábrica? Tá, é bem simples porque a gente vai falar de massa. Hoje o pessoal utiliza massa para preencher amassado e massa não é para isso. Massa é para nivelar a superfície. Então a massa ela só vai vir após a funilaria bem feita. Então o cara fez a funilaria, teve alguma ondulação na peça, beleza, acontece, é normal. Ele vai fazer uma aplicação de massa fina sobre a peça e vai iniciar o taqueamento com 80 ou 150, depende da quantidade de massa que ele passou. Depende da quantidade. Se colocou uma quantidade menor, já pode começar um processo com uma lixa mais fina, correto? Consegue fazer um 150 e é claro, depende da massa. Se ele usou massa plástica, aí não, né? Aí não, porque a massa plástica é muito mais dura e o pessoal das antigas falava, né? Começava a massa plástica com esmerilhadeira, grãozinho índiozinho? Fino. Índiozinho? Um 36 de leve entrava comendo. Mas assim, na massa poliéster hoje, que ela é muito mais fina, ela é mais trabalhada, tem talco na composição, você consegue iniciar um 80 ou 150 tranquilamente no taco. Depois muito de fazer isso daí... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Por que você sempre recomenda a gente começar o processo de lixamento com o taco? Não seria mais rápido, não sei, a gente trabalhar com disco? Qual que é a função do taco, afinal? O taco simplesmente é nivelar superfície. Muito bom. Então, assim, se eu usar, por exemplo, apliquei massa numa área muito grande e entrei com a lixadeira, o que vai acontecer? A superfície vai ficar ondulada, ela não vai ficar plana, perfeita. E aí, na hora que o pessoal olhar a lateral do veículo, ou, enfim, uma peça mais plana, você vai ver ela toda ondulada. Tremida. Exatamente. E aí tem um detalhe importante, né? Que a pessoa só vai conseguir identificar esse problema a hora que... A hora que pintou e invernizou... Aí você vai olhar para ver se o nivelamento foi feito de forma adequada e ele está todo ondulado. E aí você já perdeu todo o material, perdeu hora de serviço. A solução é bem simples. Arranca tudo e começa de novo. Remove tudo que você já fez e começa faça de novo. Ou igual os carros que a gente encontra por aí, né? 30 camadas de tinta que os caras nivelam na material. Isso não acontece, né? Não. É até engraçado, né? Aqui em São Paulo, às vezes a gente fica parado ali no trânsito da Marginal e aí a gente começa a olhar os carros, observar os carros e tem tanta coisa. Nossa, diferença de cor, é carro que mapeou, é polimento que foi feito e deixou muitos hologramas, muitas marcas de boina pelo pintura murchou. Murchou, teve perda de brilho por excesso de material. Vixe,
São diversos fatores, Então, dando continuidade, a gente falou um pouquinho, né, agora sobre a massa, o taqueamento, a importância do taqueamento, para você ter um nivelamento adequado. E depois que eu taquei com 80, como que eu continuo esse processo? Entra o controle de lixamento. Controle de lixamento. É um ponto importante, né? Você achou que ia esquecer, né? Olha... Então, assim, o controle de lixamento, a função dele é ser um guia para você poder fazer um bom lixamento, remover as marcas da etapa anterior. Hoje o pessoal utiliza tinta ou utiliza um outro tipo de controle de lixamento que ele sai muito fácil. Então, ele não serve como guia durante o processo de acabamento de superfície. E aí, o que acontece? Retrabalho. Retrabalho. Não, e tem um detalhe também, que eu observei também. O pessoal gosta de usar a palma da mão ali na oficina para ver o nivelamento, tudo certinho. E uma das características do controle de lixamento é que quando você tem um defeito na peça, seja ele negativo, seja ele positivo, quando você aplica o controle de lixamento em pó, ele vai determinar onde está o problema, né? Você consegue visualmente identificar onde você precisa corrigir. Então se torna muito mais fácil. E às vezes, é funcional? É funcional. Mas às vezes acaba passando alguns detalhes que a gente não tem a percepção visual. Então, com o controle se torna muito mais fácil. Né? Claro, sem dúvida. Fora que assim, se você pega uma peça muito grande para fazer o tateamento dela ali, para ver se tá ok, se perdeu. Teve uma vez que eu estava em uma oficina, meu amigo, eu acho que eu fiquei até com dó do preparador, coitado. A hora que eu cheguei na oficina, eu tinha visto de verdade uns 4 ou 5 potes assim, de massa aberto, de massa poliéster. E eu fiquei olhando e falei, caramba, o cara deve estar fazendo um carro novo, né? Não sei, deve estar moldando, né? blindando o carro. O carro. A hora que eu fui ver, eles tinham pego um serviço para fazer a lateral todinha de uma Kombi. Que o proprietário ele não quis trocar a lateral, cortar e substituir por uma peça nova e pediu para o pessoal fazer na massa. Eles adaptaram um taco de madeira desse tamanho, colocava a lixa, travava e ia aqui, ó. Nossa, mas na lateral todinha da Kombi. Pensa num trabalho leve. Numa lateral que ficou um pouquinho tremida, né? Só um pouquinho, só um imagina. Um pouquinho. Dá muito trabalho, muito trabalho. Acho que eu fiquei uns 2 dias prestando serviço para essa oficina e esses 2 dias eles estavam taqueando, fazendo nivelamento. E é engraçado, né? Porque quando a gente para pensar assim, no processo de reparação automotiva, todo material que eu aplico em excesso, ele vira pó. Por quê? Porque eu vou ter que taquear, vou ter que nivelar, vou ter que dar o acabamento necessário. Excesso, né? Então, pelo menos o que eu penso, né? Talvez seria um pouco mais correto a gente fazer uma aplicação já de acordo com a superfície, né? E não falar assim, vou colocar um monte porque depois eu já vou lixando, já venho nivelando. Você não acha que isso se torna um processo um pouco mais lento, mais moroso? O esforço físico é muito maior, se desgasta mais. Exatamente. É a mesma ideia de a gente pegar no princípio do polimento. Você chega ali no polimento, ao invés de falar para o pessoal, você vai fazer um lixamento mais fino para conseguir trabalhar melhor a boina. O que ele faz? Um lixamento mais agressivo, para ele ganhar um tempo durante o corte, e aí ele perde um tempo gigante polindo para tentar tirar a marca. É a mesma coisa. Eu uso um excesso de produto sobre a peça para tentar acabar ela, só que aí eu acabo tendo o retrabalho em si, né? De ter que taquear muito mais, ter que remover muito mais produto. E o engraçado da massa é assim, né? Quando o cara ele começa a lixar, ele vai no feeling dele. Ixi. E ele acaba até na lata. Aí ele tem que aplicar massa de novo. Aí ele lixa até na lata, massa de novo, até na lata. Até conseguir acertar o ideal. É um vício, né? E não só isso, né? Eu acho que pensando como um profissional de preparação de quem faz, para mim, se eu aplico, quanto menos material tiver na peça, para mim é melhor. O meu esforço vai ser menor, eu vou me desgastar menos. Exatamente. E a quantidade de material, a economia de produto, de processo e a qualidade do serviço também muda muito. Exatamente. Então, assim, você falou do controle de lixamento. O controle de lixamento eu uso na primeira etapa? Não. Não? Não. Porque, assim, a primeira etapa eu estou nivelando superfície. Correto. Então, nivelei a superfície, tá ok, ela tá plana. Joia. Agora eu vou usar o controle de lixamento para dar acabamento de superfície. É um outro conceito, é um outro tipo de aplicação de lixa. E aí sim eu utilizo a lixadeira. Ah, entendi. Então você está me dizendo que
Controle de lixamento eu vou utilizar em todas as etapas. Não só naquela comecei ali, não. Serão em todas. Porque em todas as etapas de uma preparação de superfície eu posso identificar algum tipo de problema. Sem dúvida. E aí o controle ele vai me auxiliar a enxergar e conseguir corrigir, correto? Exato. E como que a gente faz esse disfarce? Que o pessoal tanto fala, poxa, fiz uma abertura ali, apliquei a massa, como que eu faço em volta? Tá mapeando aqui na minha oficina. O que é esse mapeamento, Carlos? O que acontece com esse mapeamento? O que é? Então, o mapeamento é bem simples. O que acontece no mapeamento é quando o pessoal não faz um bom lixamento de disfarce da peça. Então, ele, por exemplo, aqui na minha mão aqui está a massa, taqueou, onde exatamente está a minha mão com 80. Certo. Só que ele, na hora que ele vai pegar um 150 ou 320, ele vai fazer somente em cima dessa massa. E aí a borda fica alta. E é nessa borda alta que ele joga o primer, joga a tinta, joga o verniz, que mapeia a peça. Então ele vai fazer o quê? 80, em volta, 150, depois 320. Então ele sempre vai aumentando a área do lixamento. E aí ele consegue fazer esse pré-disfarce, que na hora que ele entra com o material seguinte, que é o primer, ele realmente consegue matar a questão do nivelamento. Ramon, tem mais um detalhe do controle de lixamento, que é assim, quando a gente fala de massa, ele é mais do que só mostrar marcas de lixa, ele também mostra a marca de porosidade na massa. Então o que isso quer dizer? Ao invés do cara já pular para o primer para cobrir as marcas do poros, que isso daí também sobe lá na frente até no verniz. E aquela acrílicazinha depois? Sobre a tinta ainda. Mas assim, para evitar isso daí, o controle de lixamento também revela onde tem porosidade, na hora que ele limpa a massa antes de iniciar a aplicação do primer. Então ele vê se ele vai ter que dar mais um repasse ou não. Então é um produto assim... Completo. Ele tem que usar. Facilita. Ele tem que usar. E tem um detalhe importante aí também, né, Carlos? Normalmente a gente vê que o pessoal joga aquela tintinha velha, aquele pretinho fusco ali em cima ali da massa, do primer para fazer controle de lixamento. Só que aí nós temos um detalhe que é crucial e que pode gerar um problema na questão da durabilidade do abrasivo. Porque aquela oleosidade da tinta, ela transfere para o abrasivo. E aí quando você começa a fazer o processo de lixamento, você vai perceber que começa a formar umas bolinhas localizadas. Que é empasta. E aquilo ali é um empastamento que acaba com a lixa. Diminui assim consideravelmente o rendimento do material. Então, para quem quer fazer um bom controle de lixamento, utilize o produto adequado, né? Para que não tenha esse tipo de problema, para que sua lixa tenha uma boa durabilidade, né? Fora que tem um detalhezinho pequeno quando se utiliza a tinta no lugar do controle de lixamento, que é esperar ela secar. Se o cara não espera ela secar e já entra com a lixa, ele já não usou nada, ele perdeu uma lixa nova e não usou o controle de lixamento. E ainda tem o detalhe da espera, né? Porque se ele esperar ainda o tempo de produção dele... Fora a contaminação cruzada, né? Nossa, nem contaminação cruzada é uma beleza. O que seria essa contaminação cruzada? Ele aplicar um solvente diferente sobre a peça e aí esse solvente reage com o primer ou com a tinta. E aí ele ramifica na peça. Nossa. E a solução é simples, né? Arranca tudo até a lata e começa de novo. Começa o processo do zero. E aí vai dinheiro, vai tempo, vixe. Enfim, bom, e o primer? Depois lá que eu fiz o meu processo, fiz o disfarce ali em volta da massa certinho, apliquei o primer, fiz a catálise de forma correta, respeitei o intervalo de uma demão não foi no para olho? a outra. A catálise não foi feita no olhômetro, que também acontece. A gente de nada, imagina, não acontece nunca isso daí. O cara nunca vai no olho ou usa uma régua, nada a ver também. E misturar também produto também não pode, né? Não, primer de um. O primer de um, catalisador de outro e de lente de outro. Nossa, também dá uma mistura boa. Mas fizemos tudo de forma correta, vou começar a fazer o lixamento do meu primer. O que você recomenda? Tá, então assim, a gente falando de primers, temos diferenças de primer, como tem diferença de dureza de verniz e de tinta, né? Então temos primers de entrada, primers médios e primers HS. Eu tendo esses três tipos de primer, eu vou ter diferenças de começo de lixamento, porque dão acabamentos diferentes. E quando eu tenho um primer que é muito macio e eu começar com uma lixa muito agressiva sobre ele, eu vou simplesmente desnivelar. Desnivelar é você arrancar o excesso de material até chegar na etapa anterior, que seria a massa. A massa. Né? E aí, nesse caso, eu teria que
aplicar novamente. Reaplicar um primer, correto? Exatamente. Uau. Mas assim, a gente tem um básico, né, uma régua ali para se seguir praticamente, então que seria o lixamento inicial no 320, né, pode às vezes ser no 220 ou pode ser no 400, depende do primer e da textura da peça. Né? Aí eu tenho uma pergunta. Diz aí. Você falou do 220. E eu acho que você já até entendeu o que eu vou te perguntar. Por que o 220 e não o 320? Em que situação eu vou utilizar uma lixa 220? 220 ele vai entrar naquela situação que a gente comentou, né? Excesso de material, um primer muito cascudo. Casca de jacaré, o famoso? Não é nem casca de laranja, de jaca mesmo. De O cara jaca. vem caprichando na mão, a pistola suja, gospe material, arrebenta. E aí ele tem que realmente fazer um lixamento mais agressivo. Ou aquela situação, né? O cara aplica primer, aí ele sai, deixa o carro de um dia para o outro, daqui 4, 5 dias ele vai lembrar daquele carro, ele vai lixar aquela peça. A dureza do produto já mudou. Tá totalmente diferente, aí realmente ele precisa de uma lixa mais agressiva. E aí tem um detalhe importante, pessoal. A gente brincou, falou sobre catálise, sobre a diluição ali, e é sempre importante seguir a recomendação do fabricante de tinta. Seguir a diluição, a régua, se vai fazer com a régua, se vai fazer através de balança, mas sempre seguir para que você tenha um produto de forma correta, né? Para que você não tenha futuros problemas com isso. E a quantidade de demãos indicada também. Isso o é intervalo muito de uma importante. demão para outra, para você não fechar o filme de baixo. Então tem bastante coisas aí muitos detalhes, não é? São detalhes assim que assim, você precisa de um técnico de tinta do lado? Não, você precisa simplesmente ler a embalagem. Então tá ali no rótulo atrás. Catálise, qual que é o catalisador, Exatamente. qual que é o diluente, o percentual que você dilui o material. Exatamente, está sempre no rótulo da embalagem. Então, assim, hoje eu encontro muita dificuldade, assim, quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, porque o pessoal não segue esse passo a passo, né? Eles aplicam como se fosse um produto de 30 anos atrás e não é o caso. E aí, qual que é o problema? Não cura, não seca o suficiente. E aí ele entra taqueando a peça com 220, que era uma lixa que já não precisaria, né? Porque vai remover muito material do que você acabou de aplicar. Exatamente. E aí ele acaba deformando demais a superfície, então ele marca muito o primer. E aí na hora do refino ele acaba tendo que usar muita lixa para conseguir ter um bom acabamento. Entendi. Então se torna, de certa forma, um processo muito longo e que pode gerar um retrabalho. Correto? Porque ele vai ter que aplicar mais primer, depois ele vai ter que esperar curar, para depois fazer o lixamento novamente. Então, o correto, recomendado, 320, ou se for uma boa funilaria, pouca massa ali na superfície, foi feito taqueamento, 400. 400. Correto? Ele consegue fazer no 400. Muito bom. E aí tem um outro porém. Hoje temos 3 modelos de lixas. Né? Não, 4 na verdade, né? 4 na verdade, assim, que seria a nossa 296, temos a nossa tradicional 275. A famosa champanhe do mercado. A nossa Multi-Air Soft, agora vendo um pouquinho mais turbinada, e a nossa Cyclonic. Tá? Então, assim, esses 4 modelos, eu posso ter uma variação de acabamento e diminuir etapas durante o meu processo. Olha que legal. E assim, as 2 primeiras, meio que vai ser padrão o processo. Tá? Então eu vou fazer normalmente de 3 a 4 etapas, dependendo do tipo de tinta que vai ser aplicada sobre a peça. E o tipo de cor também, né? Que vai ter uma influência absurda em cima do acabamento que você vai entregar na peça. Exatamente. E as 2 últimas que eu comentei, eu acabo fazendo normalmente em 2 etapas apenas. Tá? Então eu entro um 320 ou 400, dependendo da tinta, e aí eu faço uma finalização da peça no 500. Eu posso aplicar tranquilamente uma tinta base solvente, ou eu subo para um grão 800 para uma tinta base d'água. Base d'água. Que normalmente é um tipo de tinta mais sensível, né? Que acaba exigindo um acabamento um pouco melhor, um pouco mais refinado e tudo mais. E, Carlos, me conta, eu já peguei algumas situações de oficinas que o pessoal gostava de lixar até uma lixa grão 1000, 1200 para aplicar a tinta. O que você diz sobre isso? Qual que é o seu ponto de vista? É assim, eu já vi também essa situação, e aí o que acontece? A superfície... Então eu não estou sozinho nessa, né? É detalhe, a gente pegou assim uns casos esporádicos. Né? Então assim, fica muito lisa a superfície, ela fica meio que polida, né? E aí na hora que aplica a tinta e o verniz, ela não tem ancoragem.
E aí eu vi, o cara ele fez toda a pintura, poliu. Na hora que ele foi lavar, ele bateu uma VAP sobre a peça, a tinta saiu igual um filme. Uau! Ele só fez assim, ó, desplacou. E aí ele teve que lixar novamente a peça, reativar a superfície. Então assim, hoje as tintas que temos, elas cobrem bem em cima de um 500, de um 600. Não há necessidade de ter que subir um grão de lixa tão alto para poder fazer isso daí. Entendi. E a gente falou sobre tintas bases d'água, poliéster. E o PU? Ah, PU. Essa tinta é boa, né? Ela é boa. Essa daí normalmente, dependendo da qualidade da tinta, o pessoal acaba pintando em cima do 320. Tá? Então assim, eu faço um taqueamento de nivelamento do primer, entro com a própria lixadeira no 320 e tinta. Mas depende da qualidade. Depende da qualidade. Não adianta eu pegar uma tinta PU de baixa e achar que vai cobrir igual uma de alta. Em cima do 320. Porque você tem variação de micragem, então são vários aspectos aí que mudam de um produto para o outro, que é totalmente normal. Né? Então, depois, você está me falando que o lixamento do primer posso entrar com uma 320, dependendo da tecnologia de lixas que eu estou utilizando, eu posso fazer o processo de 320, 500, se for um poliéster, tinta e verniz. Perfeito. Tinta e verniz, não vai me dar dor de cabeça? E se for um pratinha? Também não. Porque assim, ó, o que acontece, né? O pessoal pega muito esse negócio de cor, né? Fala, um prata, não sei o quê, um preto. Tem um porém, tá, pessoal? Como eu comentei, tanto a questão do primer, a questão do PU, também a tinta poliéster tem questões de qualidade de tinta. Então, se eu pego uma tinta de entrada ou uma famosa tinta de prateleira, que ela tem uma cobertura muito baixa, realmente eu tenho que fazer uma etapa a mais de lixa. Se eu pego uma tinta feita de máquina, que ela tem uma cobertura muito boa, eu consigo fazer outra etapa de lixa. Tá? Isso vai variar sempre muito do material que eu estou utilizando. Então não adianta eu pegar um material de alta e querer fazer um processo de lixamento lá atrás com água. O que vai acontecer quando eu uso água no lixamento e não seco bem a peça? E depois que você pintou e envernizou? Que aquela água está presa lá embaixo e ela começa a ser aquecida e começa a evaporar. Umas craterinhas de leve, né? Já viu bolha, pessoal? Dá bolha na pintura. Dá bolha na pintura, exatamente. Na pintura. Então, esse nosso mercado ele tem uma característica que eu gosto de comentar. Você já parou para prestar atenção que a maioria dos problemas, as dificuldades que nós temos na reparação automotiva são detalhes? Não é o grosso ali, o mais pesado, não. São detalhes. Exatamente. Às vezes é um processo que eu pulei, sei lá, comecei a fazer um lixamento com uma 80, fui para uma 220 ou para uma 320, e aí, na hora que eu apliquei o primer, subiu o risco. Então, são pequenos detalhes. E já falando sobre isso, eu pego muitas vezes, por exemplo, Ramon, fiz o taqueamento lá com grão 320 e já fui direto para uma lixa disco com redutor de impacto, grão 600. E deu problema. Isso já aconteceu com você? Não, imagina. E com você daí de casa? Já aconteceu? Você já fez isso? O pior, né? Já pegou uma lixa seca e colocou na água para taquear? Olha aí, nós temos um ponto. Naquele balde maroto que tem um monte de lixa lá no meio? E isso também não acontece. Não. Isso não acontece, gente. É só uma brincadeira nossa, isso não acontece na Funilaria Pintura. Não, é besteira. Mas olha que interessante isso. São os detalhes, né? E você entrou agora e começou a falar da lixa seco na água. Eu posso, eu não posso. Se eu posso, quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Se eu não posso, por que eu não posso? O que muda na lixa quando eu coloco ela na água? Bom, então assim, a primeira coisa é, quando eu tenho uma lixa seco, a diferença dela para uma lixa d'água já diz no nome. Uma é a seco e a outra é na água. Tá? Por quê? Porque na água, a lixa d'água, eu tenho um papel já que é adequado para isso. Ela já tem toda a estrutura da lixa feita para trabalhar com água. Já a lixa seco não. Ela já é feita para trabalhar seco, porque ela já tem outros componentes na construção da lixa que é para ajudar não acumular material. Ela já influencia no corte, influencia no acabamento. E quando eu uso água no meio desse processo, ele
Muda. Ele muda a característica da minha lixa. Então, aquele acabamento mais limpo que eu iria dar na peça, se fosse a seco, já não vai ser. Então, assim, é uma coisa que eu vejo sempre em oficina. O cara, ele usa a nossa famosa champanhe, né? A 275, ele chama. E aí, o que acontece? Ele faz o taqueamento final na água, para dar aquele acabamento na peça, e aí sobe um risco. No meio, solta assim, no meio da peça. Uau! Aí ele fala, velho, por que está acontecendo isso? Por que eu tenho que voltar um lixamento ou dar mais demão de tinta para cobrir isso? Porque a nossa lixa seco, ela tem estearato de zinco. É um antiempastante, aquela coisinha branca que tem na lixa ali, tá? E quando usa água, por ele ser a base d'água, ele sai. E aí o nosso padrão de nivelamento de mineral, ele fica assim. Né? Então é basicamente assim, se era para aparecer só isso daqui, do grão abrasivo, quando eu coloco a lixa na água, o estearato de zinco que eu no fio, ele sai e a exposição do grão é maior? É isso que acontece lá? Eu perco o nivelamento, porque assim, normalmente o que acontece? Às vezes o mineral tem algum que fica um pouquinho mais abaixo. E aí o pessoal, eles também utilizam a água quando a lixa está gasta. O que eles falam? Volta a cortar de novo a lixa. Já ouviu essa? Várias vezes, né? Então assim... Aí é onde que dá o problema, é onde que dá o retrabalho, que o pessoal não entende isso. E aí na hora que você mostra, faz um versus lado a lado, e o cara vê questão tanto de tempo quanto de acabamento de peça, ele realmente entende isso. E nesse processo nós temos um detalhe importante. Porque normalmente quando o pessoal utiliza a lixa na água, é um processo manual. Não é feito com máquina. Não. E o processo manual normalmente é um processo mais agressivo, remove mais material. Isso. Você tem uma pressão maior. Você tem uma pressão maior. Na verdade, você quer descobrir qual dedo você tem mais força? Marca. Fora que o pessoal às vezes não tá com taco, né? Vai falar, vou dar acabamento na mão mesmo. Aí fica a marca dos dedos na peça. Certinho, né? Porque e aí é que mora o perigo, né? Que a hora que você faz a pintura, você vai identificar esse problema na pintura, mas você já jogou tinta, às vezes já jogou um verniz em cima, na expectativa de tentar corrigir esse problema e acaba gerando um outro. Então, são mínimos detalhes que acabam fazendo a diferença, né? E tem um muito engraçado também, que é assim, quando o cara está utilizando o balde, ele tem todas as lixas dentro do mesmo balde. Isso é verdade. E aí o que acontece? A lixa, ela solta mineral, porque ela não é para estar sendo utilizada na água. E aí na hora que está soltando, ela está contaminando outra lixa. Então ele tem no balde uma 80, uma 150, uma 320, 400, 500, 600, 800 e 1000. Aí ele vai pegar 800 ali só para dar um acabamento. Daquele acabamento besta e tá subindo com mineral de 80. Nossa. Aí fica, ó. A gente brinca que é a assinatura do preparador. E para quem que eles ligam depois, falando que o problema tá na lixa? Isso é verdade. Cara, sua lixa tá arriscando demais. Aí você chega, tá um balde d'água. Você fala, mano, não é com água que usa isso aqui, velho. Tem a lixa d'água, né? Tem lixa d'água. Tem lixa d'água que já é projetada para isso. Exatamente. Só que também o processo muda. Tudo. Você vai finalizar em outro grão, não vai ser num grão 800, por exemplo. Então acaba a tabela granulométrica é outra, o sistema granulométrico é outro. Então são detalhes importantes que fazem a diferença. Pessoal, já conhece o blog da Norton? Não, você não conhece ainda? Corre lá. Meu, conteúdo fantástico, conteúdo blog, matérias fantásticas preparadas para vocês. Então corre lá. Muito conteúdo de primeira e realmente vale a pena conferir. Sim. Então vamos lá, Carlos. A gente falou lixamento de massa, Isso. lixamento do primer e o alongamento do verniz. Alongamento. O alongamento normalmente o pessoal faz muito manual, né? O pessoal tem medo de usar a lixadeira. Por quê? Eles acreditam que vai marcar demais a peça. Só que a gente acabou de falar, o que é mais agressivo? O manual. Então assim, para vocês entenderem melhor isso que eu estou dizendo, você imagina que nas minhas duas mãos eu tenho um prego em cada uma. E aqui eu tô apoiado numa parede, então eu estou fazendo esse movimento com prego e na outra eu estou fazendo esse movimento circular. Aonde que eu vou estar exercendo mais pressão e marcando mais? Contínuo. Aqui. Tá. Então a chance de eu marcar mais a peça e realmente subir marca de lixa é no manual, não é na lixadeira. Tá? Fora que o meu tempo de trabalho na lixadeira é muito menor do que no manual. Então, assim, se o cara fosse alongar numa lateral do carro, ele fazendo esse lixamento de preparação na lixadeira,
ele faria mais ou menos 3 laterais do que ele faria na preparação com uma mão. Uau, uma diferença absurda, né? Pensando em produtividade dentro de uma oficina, então é muita coisa. Muita coisa. E a gente está falando sobre a questão do lixamento, do alongamento do verniz. E existe uma técnica, rotação adequada, pressão adequada, eu uso redutor de impacto ou não? Como que você recomenda? Então, assim, toda vez que a gente falar do lixamento do primer, a partir do primeiro grão, do 320, até o alongamento, sempre eu vou utilizar o redutor de impacto. É regra, tá? Por quê? Quando eu não utilizo ele, a marca que eu deixo com o disco acaba sendo um pouco mais agressiva, tá? E aí eu acabo removendo um pouco mais de material, eu acabo deixando marcas que não eram para ficar ali, o famoso cabelinho de anjo. Eu acho que entra muito no que você estava falando, né? Sobre eu fazer manual ou fazer com a máquina, né? Porque quando eu removo esse redutor de impacto, eu vou colocar direto no suporte da máquina. Certo? Correto? Exatamente. E o suporte da máquina, muitas vezes, ele pode ser um pouco mais flexível ou não. Às vezes é um suporte mais rígido. Então você está trabalhando numa superfície rígida, que vai aprofundar esse risco do abrasivo, do lixamento, correto? Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, basicamente é isso que acontece num processo se eu não utilizar o redutor de impacto. Correto? Perfeito. Então, continuando, qual que é a pressão adequada, a rotação? Então, assim, a pressão de máquina, normalmente eu vou estar trabalhando em meia rotação da máquina, mas é claro, né? Isso depende da minha pressão ali de abastecimento da máquina. E aí tem um ponto. Porque assim... Eu não sei se isso já aconteceu com você, cara. Você chega lá na oficina, a máquina tá parecendo um trator. Não. Eu falei assim, gente, a meta é explodir a máquina? Eu não sei o que acontece. Não, fora a variação de rotação, né? Porque aí o que acontece? A linha de ar passa, uma linha contínua alimentando tudo, e aí o pintor tá lá usando tinta, na hora que o cara liga a máquina, a linha de ar cai. Aí a pintura mancha e o cara não consegue lixar a peça também. Fica tudo rajado. Ou então, assim, normalmente a oficina ela tem 2 problemas, né? Ou ela tem um excesso de pressão ou baixa pressão. O manômetro é muito importante, né? Então isso ajuda muito a conferir pressão de ar. E ter uma linha bem desenhada de ar também evita esse tipo de situação. Né? As quedas, né? E até que ela seja contínua, né? Não tenha tanta variação. Exatamente. Porque senão, assim, vai ter um mau uso do equipamento e aí o pessoal fica viciado na mão porque ele não confia na máquina. Fala, a máquina para durante o lixamento. Mas também é um compressor pequeno. Muita força, baixa pressão, não funciona. Entendi. Então o ideal é a gente trabalhar ali cerca de 90 PS. 90 PSI acho que é o suficiente para você conseguir fazer um excelente trabalho. Não forçar muito a máquina, porque assim isso vai gerar um desgaste, né, prematuro para o equipamento. O equipamento que é para você usar durante um bom período, você acaba diminuindo e eliminando, né, às vezes trazendo problemas, tendo que fazer uma manutenção muito antes do tempo. Então o ideal é sempre verificar a informação do fabricante da máquina, qual que é a pressão adequada, né? Aciona a equipe técnica, liga no SAC, pergunta qual que é a pressão adequada para o equipamento, para que não tenha um desgaste muito prematuro. E assim, eu estando com a pressão certa, 90 PSI, toda máquina ela tem uma chave debaixo dela que você regula a pressão da máquina. Então, normalmente, assim, o mais indicado para preparação é você deixar no meio, nem muito, nem pouco, no meio. E aí você vai fazer uma pressão suficiente sobre o suporte. Normalmente assim eu faço um risco no suporte, tá? Para mostrar para o pessoal a questão da pressão suficiente de máquina. E você vai fazer uma pressão que você vai ver aquele risco movimentando devagar, tá? Isso é um guia para saber que você está trabalhando com a pressão adequada de máquina. Vai te ajudar muito e você vai ter um corte melhor e um acabamento melhor. Não vai forçar muito o abrasivo, né? Exatamente. Porque eu não sei se isso já aconteceu com você, Carlos. Às vezes você pega a lixa, você passa a mão, você vê que naquela lixa ainda tem grão, mas na hora que você vai para a operação ela não corta nada, não remove. E aí entra muito na questão da alta rotação. Muitas vezes quando a gente trabalha com uma rotação muito alta, a ponta do grão abrasivo ele é projetado para ser um triângulo. Quando eu entro numa rotação muito alta, essa ponta ela pode ficar arredondada. E aí você vai colocar força, pressão e o abrasivo não vai funcionar.
e aí você acabou de descartar uma lixa que poderia ser utilizada para você fazer mais algumas peças. Exatamente. E o consumo no final do mês de uma oficina, principalmente uma oficina, sei lá, de alto giro, nossa, é absurdo. Você vai perder muito material. Então tem que ser... mais uma vez, olha o detalhe. Olha o detalhe da pressão. Um detalhezinho que pode influenciar desde do seu consumo até a qualidade do seu serviço. Então, pessoal, quando a gente fala da questão do alongamento do verniz, é sempre bom você trabalhar com a rotação adequada. Porque assim, o alongamento por si só, ele tem a função do que? A hora que a gente começa a fazer o lixamento, da ancoragem para o verniz que será alongado naquela peça. Então o risco não precisa ser muito profundo e ele também não precisa ser muito superficial. Porque senão acontece o que o Carlos explicou lá da tinta. Desplaca. Vai desplacar, exatamente. Então, a hora que assim, bateu a VAP ali, ele... Sai igual um filme. Então assim, quando a gente está fazendo um alongamento, o fundamental é fosquear a superfície. Então ele vai quebrar o brilho do verniz. Muito bom. Ficou fosco, é o suficiente. Não precisa mais do que isso, não precisa arrancar o verniz da peça. Tá? A não ser que ele esteja queimado o verniz. Mas se já está queimado, já não tem mais nada. Aí é outra coisa, né? Aí você usa o 150, abaixa até o primer e aplica primer de novo. Ou aquela dica lá do começo, remove tudo e começa de novo. Começa de novo. É a melhor saída também. Então, com qual grão você recomenda fazer um lixo? Sei lá, vou fazer um alongamento a seco. Com qual grão que eu consigo fazer? Grão de lixa? 800. 800, rotação baixa, redutor de impacto. Consigo entregar um excelente resultado. Tranquilamente. Posso utilizar 1200? É o que eu vejo muito na oficina. Normalmente é o padrão da oficina. Pode, mas por que eu posso utilizar o 1200? Porque na mão é mais agressivo do que na máquina. Volta naquilo que você comentou, né? Exatamente. Olha só. Então você tem esse balanço aí. Não que o 1200 vai dar um acabamento melhor. Na teoria, sim. Mas como eu estou fazendo mais pressão durante o serviço, eu vou acabar marcando mais a peça. Então o risco vai ser mais profundo. Exatamente. Por isso que ele vai dar ancoragem. Também, por isso que acaba não desplacando. Entendi. E eu também já vi muitas pessoas utilizando 1500 para fazer o processo de alongamento. Fala, poxa, às vezes eu acho que o 1500 vai dar um acabamento melhor para eu fazer a aplicação do verniz. Mas aí a gente entra de novo naquele ponto. Deixa muito fino. Eu já vi o cara fazendo o alongamento com 2000. Mas é certeza que deu ruim. E aí, pessoal, e vocês? Como que vocês fazem um alongamento? É com 800? É com 1200? Com 2000? Com 1500? Como que você tem feito? Qual é o seu nível de risco que você tem passado? E é engraçado porque, eu não sei se isso já aconteceu com você, quando eu comecei a apresentar o 800 a seco para fazer um processo de alongamento de verniz, o pessoal estranhou bastante. E o medo? Porque estava acostumado a fazer o lixamento 1200, lixamento úmido, e depois já vinha aplicar o verniz. Exato. Eu falei assim, vamos fazer um teste. Fizemos lá o processo de lixamento, fosqueamos a peça bonitinha. A hora que fez a aplicação, o verniz curou, a gente esperou uns 2 dias ali, zerado. Exatamente. Zerado, não teve problema, não teve retrabalho, muito mais produtivo. Mais uma vez, pessoal, muito mais produtivo. Porque hoje, quanto maior o giro, melhor. Né? Melhor. Mais entra na oficina. Mais dinheiro no caixa. E não só isso, a qualidade também. Mas sabe assim, uma coisa que eu tenho visto muito, que o pessoal ainda acaba insistindo na lixa d'água pro final do acabamento? Porque o carro entra na oficina para fazer o reparo e o pessoal não lava o carro. E aí eles utilizam a lixa para fazer o quê? Com água? Para lavar o carro. Só que ele entra com a lixa em cima da sujeira. E aí é um problema. Aí ele marca toda a peça. Aí é um problema. Por que é um problema, pessoal? Quando a gente para pensar nisso, o que acontece? O abrasivo ele é projetado para ele ter um atrito com a peça e fazer as ranhuras que precisam ser feitas. Quando eu tenho algum tipo de sujidade na superfície que está impedindo do abrasivo ter esse contato, o abrasivo vai ter contato com a sujeira primeiro, que vai pressionar a peça para depois resolver isso daí. Então é um problema muito sério, porque vão ficar riscos mais profundos e não vai chegar no acabamento necessário que vocês precisam. E aí já era aquele retrabalho mesmo, que aí tem que refazer o serviço novamente. E aí ao invés dele progredir, ele tem que voltar. Eita! O problema é quando tem que voltar tudo, né? Nossa.
o problema maior, né? Porque qualquer retrabalho que você tenha já tem muita coisa. E aquela tradicional conversa assim de mudar o grão da lixa com uma lixa mais velha? Você já viu isso daí? Nossa. Pega 2 lixas e esfrega. Já. Eu tenho 2 grãos 600. Esfrega ela nela mesma, ela vira um 800. Eu posso pegar um ponto? Pode. Antigamente, lá atrás, nós tínhamos o grão mais fino que tinha no mercado, era o grão 600. Que inclusive o pessoal tinha que fazer o lixamento do polimento no 600, que foi aí que começou essa utilização. Então o pessoal cortava ali a lixa, né? Fazia a quebra do grão de um com o outro, raspava uma lixa na outra aí falou, não, agora ela tá mais fina. Quebrei uma 600 com 600, ela tá uma 1.000, 1.200 aqui, eu vou conseguir fazer o lixamento. E na verdade não é, né? Porque a estrutura do abrasivo em si, ela não muda. Ele permanece o mesmo. A única coisa é que você vai desgastando a ponta dele, ele vai formando novas pontas. Exatamente. Mas a estrutura dele não muda. Ou pior, né? Ele arredonda. E aí a marca que fica na ranhura da peça é pior. É pior. Porque ele ia fazer uma marquinha desse tamanho. Aí eu arredondei, ele vai fazer uma marca desse tamanho. Muito maior. Muito maior. O que pode marcar uma pintura aí, com muita facilidade. Porque antes dava certo, porque antes o material que era utilizado era um material muito mais grosso, material que preenchia melhor a peça. E aí o pessoal ele sai com aquele vício lá de trás que funcionava pro produto de hoje. É outra coisa, é outra tecnologia. E aí facilitou a muito. culpa é o quê? Da tinta, né? Essa tinta água de batata que vende hoje que não cobre marca de lixo. Só que aí tem né? A tinta ela também não é projetada para cobrir a marca da lixa, né? A tinta tem a função de dar cor. Exatamente. De dar cor pro veículo, né? Exato. O verniz vem aí para dar a proteção e aquele aspecto bonito. Pronto. Então são processos do nosso dia a dia que às vezes a gente acaba... São os detalhes mais uma vez atacando aí. São os detalhes que fazem a diferença. E aí rebate tudo o nosso processo, né? E acaba gerando um certo retrabalho ali, né? E o pessoal utiliza, às vezes, muito material que não é adequado para o serviço. Teve uma oficina que eu atendi uma vez, foi muito engraçado. O cara, ele fazia assim, o processo ali, cobrava um valor muito barato, né? Eu falei, caramba, velho, você cobra muito barato e dá um giro legal. Ele falou, sim, dá um giro e tal. E aí, no final do acabamento dele, ele invernizava. Só que ele usava, era um vernizinho de madeira. Então você imagina, né? Ficava uma beleza na peça. Meu Deus do céu, pensa. Aí virava uma casca, sei lá, do jacaré. Amarelava só um pouquinho os branquinhos. Só um pouquinho. Bom, Carlos, eu quero agradecer a sua participação. Obrigado, por ter meu amigo. participado aí do nosso podcast, ter contribuído com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, né? Trouxe diversas histórias aqui pra gente compartilhar, dar risada. Obrigado. A gente brinca, mas é coisa do nosso segmento e isso é muito gostoso, porque com cada experiência dessa a gente acaba aprendendo mais, né? Conhecendo mais cada detalhe. Então, muito obrigado pela sua participação. A casa é sua. Óbvio, a casa é sua, volte mais vezes, participe de mais podcasts Pode deixar. conosco. E se tudo der certo, em breve teremos novidades aí, hein? Opa! Bota novidade aí. Eita! Então eu queria agradecer, Ramon, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Fico feliz de estar aqui com vocês. E a gente se vê em breve, pessoal.